Nosso protagonismo incentiva que outras crianças também tenham essa iniciativa. Estou muito feliz, né, de ter... Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite, boa tarde. Às 18h38, declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei do Executivo número 18/2023, de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício 2024, conforme edital número 012/2023, SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1540, de 27 de outubro de 2023, página 84. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Paulinho do Esporte, relator, Rogério Timóteo, membro. Agradeço a presença do senhor Célcio Florencio de Souza, secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacareí, dos senhores vereadores Maria Amélia, Dude, Abner, Sônia Patas Amizade, Roninha, Valmir do Parque Meia Lua. E também a justificativa do vereador Hernani Barreto, que está acompanhando sua mãe enferma. Dos servidores de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais YouTube e Facebook. Convido o senhor Célcio Florencio de Souza, secretário de Governo e Planejamento, para fazer a apresentação. Muito boa noite, Edgar, presidente da comissão, vereador pastor Rogério Timóteo, Paulinho, demais vereadores presentes aqui, ao público presente, quem nos acompanha pela internet, pela TV Câmara. Hoje a gente está aqui para falar da nossa terceira lua. Terceira lua, a gente divide o PPA em 4 luas e 4 LDOs. Então, no primeiro ano de gestão, normalmente a gente faz o PPA e ele entra para valer no segundo ano de gestão e ele é desdobrado em 4 luas e 4 LDOs. A lua, enquanto a LDO é feita no primeiro semestre, ela dá diretrizes do orçamento, a lua ela é mais específica, ela vai especificar o quanto pode ser gasto em cada ficha, em cada unidade de planejamento, para que a Prefeitura possa executar, a partir da autorização da Câmara, o orçamento para o próximo ano. E esse orçamento a gente faz da seguinte forma: primeiro, a gente tem que fazer um trabalho de estimativa de receitas, então a gente estima essas receitas para o próximo ano, a gente faz todo o acompanhamento das receitas durante o ano vigente. Esse ano foi um ano de frustração de receitas. A lei que houve no ano anterior de isenção de ICMS para derivados do petróleo trouxe um impacto muito forte sobre a receita municipal. A gente estima que com a lei que entrou em vigor no segundo semestre do ano passado, a gente teve aí uma perda estimada de quase 40 milhões de reais em perdas de ICMS por conta dessa lei. Pode passar os slides, por favor? Então, aqui a gente tem as previsões de receitas. Então, a gente tem as receitas de arrecadação própria. Então, a gente estima como a principal receita do município o ISS. Todas as estimativas, elas são baseadas no quanto vem crescendo mês a mês cada receita e também com base nos estudos do Banco Central de quanto vai crescer PIB, população, incremento da base. Então, o principal imposto hoje é o ISS, seguido do IPTU, o ISS 127 milhões, o IPTU 64 milhões, dívida ativa 32 milhões, imposto de renda 39 milhões. Ainda compõe demais taxas e o ITBI também compõe as receitas de arrecadação própria. Na segunda parte, a gente tem as receitas de arrecadação
de transferência. Então, a arrecadação é feita pela União ou pelo governo do Estado, como é o caso do ICMS, e a quota parte municipal é dirigida aos municípios. A gente está estimando aqui 378 milhões de ICMS, cerca de 47% dessas receitas. Mas também temos PVA, 67 milhões, Fundo de Participação do Município, 132 milhões, e a gente estima esse ICMS até inferior por conta da frustração que houve neste ano de 2023. Pode passar, por favor. A partir do momento que a gente estima as receitas, a gente passa a olhar para as despesas. Então, a gente vai olhar as unidades de planejamento dentro das secretarias, o que pode ser executado, o que já existe de custo fixo, de custo com folha, né? Então, já existe um custo fixo e o que pode ser implementado de novo a partir, inclusive, das projeções de aumento do custo fixo, né? De aumento de dissídio, de repasses ao IPMJ. Então, aqui a gente, na saúde, tem um aumento orçamentário do executado de 2022 para a LOA de 2024 de 16%, chegando a 237 milhões. E entre as principais ações está a subvenção da Santa Casa, convênio com os hospitais municipais, e aqui enquadra o Hospital São Francisco, a CEPAC e demais outras unidades de saúde, e reformas, tanto do Laboratório Municipal, da Unidade de Saúde e Família do PSA do Parque Meia Lua, da unidade da UBS do Bandeira Branca e também do Flórida. Pode passar. A educação, a gente sai de 100 milhões executados em 2022 para 124 milhões, alta de 22%. Entre as principais ações está o credenciamento de OS para expansão do ensino integral nas nossas escolas, então o contraturno, né, os oficineiros do contraturno para aumentar o nosso ensino integral. E também reformas de escolas como Célia Guedes, Oswaldo Pires, o Ricardina, o Aloísio de Amaral, Tito Máximo e o Silvio Silveira. Também estão previstos a construção de 3 creches no 1º de maio, o Zulmira e também no Igarapés. Assistência social, a gente sai de um executado de 24 milhões no ano de 2022 e alcança o orçamento de 29 milhões e 600 para 2024. Entre as principais ações está a construção da Casa-Dia do Idoso, o abrigo institucional para mulheres em situação de violência e a manutenção do Bom Prato. O Bom Prato ele é metade financiado pelo município, metade financiado pelo governo. A gente já tem ampliado o número de refeições do Bom Prato e para as próximas semanas a gente já tem o Bom Prato móvel, onde vão ser, a cada 3 meses, um caminhão do Bom Prato vai ficar instalado numa região de maior vulnerabilidade da nossa cidade, distribuindo mais 300 refeições. Então, isso entra também no custo da assistência municipal. Segurança pública, o executado de 2022 sai de 21 milhões, chegamos a 28 milhões. E aqui a gente tem o convênio da atividade delegada, o projeto do COI 2.0, que é a expansão do COI, que é o Sistema de Vigilância do Município por Câmaras, a capacitação da GCM e a renovação também dos uniformes da GCM. Pode passar. No esporte, a gente tem a ampliação do número de oficineiros, a gente sai de 6,6 milhões para 7,6, então um aumento de 15%. E nesse aumento de 15% está os aumentos de oficineiros, competições e eventos para pessoa com deficiência, revitalização de espaços esportivos, eventos esportivos e implantação de equipamentos esportivos também. Infraestrutura, a gente sai de 30 milhões executado em 2022 para 32 milhões e 500 em 2024, alta de 7%. Entre as principais ações está a segunda fase, a continuação da drenagem do Córrego Seco, no Jardim Luiza, e a continuação no Parque Califórnia. Então, está previsto também no orçamento. Pavimentação da rua Raimundo Correia, na Vila Zezé, Princesa Diana, no Parque dos Príncipes, Valentim Pinheiro, RECAP, no Jardim Paraíba. Projeto executivo da Estrada Galdino, no Porto Velho, para que a gente possa já abrir a licitação no próximo ano para a pavimentação da Estrada Galdino, pavimentação de parte do Recanto dos Pássaros, pavimentação e drenagem da Olinda Mercadante, então a finalização da Olinda Mercadante do Paraíso até o Leblon, e a expansão do Parque de LED,
também da troca das lâmpadas do município por LED. Mobilidade urbana, foi executado 14,6 e passa para 16 milhões, um aumento de 9%. Entre as principais ações, novos abrigos de ônibus, implantação do plano de otimização viária, iluminação de ciclovias e faixas de pedestres, recuperação e construção de calçadas acessíveis, ampliação e modernização do parque semafórico, custeio do transporte público e também a expansão de ciclovias. No próximo ano, a gente deve completar aí um aumento de mais de 20 quilômetros de ciclovias a mais no nosso município. Meio ambiente, saímos de 78 para 81 milhões. Entre as principais ações, implantação do LEVE no Cidade de Salvador, 1º de Maio e Colônia, manutenção do abrigo temporário para animais e oficinas de educação ambiental nos parques municipais e também no viveiro. Desenvolvimento econômico, saímos de 3,7 milhões executados em 2022 para 4,3 em 2024, 17% de aumento. E esse aumento, dentre as principais ações, está o Centro de Atendimento Turístico, manutenção do Centro de Inovação e Empreendedorismo da nossa cidade, projetos como Gestora da Moda e o Fórum de Desenvolvimento Econômico Municipal. Secretaria de Comunicação e Direitos Humanos, sai de 3,9, quase 4 milhões para 4.590. A gente colocou a Lua 2023 e não como os demais que a gente colocou executado 2022, porque anteriormente não existia essa secretaria, dá para explicando esse ponto. E as principais ações da comunicação institucional, a Secretaria de Comunicação é que faz toda a comunicação da Prefeitura, o audiobook do livro dos abolicionistas, implantação de estudos da história negra, afro-brasileira e indígena nas escolas, eventos sobre direitos humanos e a participação social do município. Habitação, a gente sai de 4,3 executado em 2023, a LOA de 2023, desculpem, para a LOA de 2024, 5 milhões, um aumento de 16%, e aqui a gente tem atividades de reassentamento e realocação, auxílio aluguel, construção de imóveis e reformas para bens de terceiros, regularização fundiária de núcleos de interesse social, o programa Reforma Legal e o programa Planta Popular. Fundação Cultural, saímos de 7,4 para 9,1, um aumento de 24%. Aqui a gente tem feiras, festas, comemorações, festivais, a reforma do próprio MAVE, preservação do patrimônio cultural, fomento das manifestações artísticas e eventos culturais. Secretaria de Governo e Planejamento, a gente caiu um pouquinho de 22 para 16 milhões, e aqui a gente tem alguns projetos que vão ser executados dentro da Secretaria de Governo e Planejamento, como a remodelação da intersecção da Ademar de Barros, ou seja, quem hoje vem da Ademar de Barros e quer acessar da Avelino no sentido rodoviária, tem que ir até a Gates e voltar, então ali a remodelação. A interligação das macro-regiões com ciclovias, todas as macro-regiões da cidade com ciclovias, seja Norte, Parque Meia Lua, Vila Branca, Esperança, Campo Grande, Jardim Paraíba, São José, todas essas regiões ligadas ao centro por ciclovias. A ligação da Davilino com a Via Oeste, São José já está em andamento com a sua obra, a gente já chegou até o Parque Meia Lua e estamos licitando a última etapa, que é a ligação, tem mais 500 metros que falta até chegar na obra de São José dos Campos. As macrodrenagens da Lucas Nogueira Garcês, que elas continuam pelo próximo ano, a gente tem 4 macrodrenagens na região oeste em andamento. A canalização da Helgolândia, ali no Cidade Jardim, no Balneário Paraíba, próximo ao Morro do Cristo, e a revitalização do Morro do Cristo. Também está contemplado dentro do orçamento a canalização do Córrego do Tanquinho, a implantação de uma usina fotovoltaica para geração de energia limpa para a nossa cidade e economia de energia nos prédios públicos, duplicação da Malaquiaça, que já é o projeto executivo, que a gente espera já licitar no próximo ano. E áreas de lazer, Imperial, Paraíso, Campo Grande e Rio Comprido. Do SAI, a gente sai de um orçamento de 225 milhões para 250 milhões, alta de 11%, e a gente está falando da implantação, troca
e da implantação ou troca de rede de abastecimento de água no Jardim Vila Ita e Veranejal, duplicação da ETE Central, ampliação da ETE do Igarapés, drenagem do Jacinto e readequação da estação do Emília. Também estão a implantação da rede de esgoto do Vila Ita, Porto Velho, Panorama, Igarapés, Veranejal, a segunda fase, Pedra Mar e Rio Comprido. As demais secretarias meios, aqui a gente tem a Secretaria de Administração saindo de 14 milhões para 14.900, alta de 7%. Secretaria de Finanças, 3 milhões para 3 milhões e 400, alta de 13%. Gabinete saindo de 4 milhões para 1,9 milhões, uma queda de 55%. Procuradoria saindo de 8 milhões e 900 para 4 milhões e 700, queda de 46%. Controle interno saindo de 700 para 900, 28%. IPMJ saindo de 129 milhões para 221, 169, desculpa. 169 para 221. SRJ 1 milhão e 200 para 1 milhão e 500, alta de 18%. E Câmara 28 milhões para 30 milhões, alta de 7%. Dentro do quadro constitucional da LOA, a gente tem a aplicação mínima de educação, 213 milhões, e a prevista 216 milhões. A aplicação mínima de saúde, 120 milhões, segundo a Constituição, a prevista na LOA, 237 milhões. E a receita corrente líquida, 137 milhões previstas para o próximo ano. Em linhas gerais, são esses os principais projetos. Agora, aguardo as dúvidas e esclarecimentos dos colegas vereadores. Agradeço o senhor Celso Florencio pela explanação. Nesse momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas, assim, cada vereador terá um total de 5 minutos para fazer a pergunta e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Então, está aberto. Só um momentinho, Edgar, que a gente vai fazer, mas que foi muito rápido, a gente anotei aqui, só estou fazendo rascunho para as perguntas, foi muito rápido ali a fala. Só um momentinho. Boa noite. Então, vou começar aqui. Tudo bom, Celso? Boa noite. Celso, eu queria... Há poucas semanas atrás, nós votamos uma lei importante aqui nessa casa, até por cumprir uma obrigação federal, que foi a obrigação de aumentar o repasse ao Instituto dos Servidores Municipais. Como é de conhecimento, a gente tem uma sobra, mais ou menos, do orçamento para reinvestir na cidade em torno de 70 milhões por ano. Pelos cálculos que a gente levantou aqui, isso impactaria em mais ou menos esse aumento do repasse aos institutos dos servidores, um pouco mais, em torno aí de 30 milhões por ano. O CAF deve começar a ser pago a partir do ano que vem ou 2025? 2025. Então, a prestação anual hoje seria em torno de 16 milhões de reais. A prestação anual do CAF. O custo? A partir de 2025, quando vem. Por aí, né? Então, a gente estima que a gente perde uma capacidade de investimento aí de 30 milhões no aporte do Instituto do Servidor, mais a partir de 2025, de 16 milhões. Como a Prefeitura está se preparando para essas variações que existem no orçamento, mesmo porque a gente sabe que o mercado financeiro diz que a gente espera uma crise mais acentuada do que nós já temos esse ano, a partir do ano que vem. Tive a oportunidade de estar conversando com o Felício e com o Anderson. São José teve um superávit de 63 milhões no primeiro semestre nos impostos, de arrecadação dos impostos,
por conta que eles preveram essa queda da arrecadação e eles já contingenciaram todos os investimentos já no início do ano. Gastou com aquilo que realmente era necessário. Se a prefeitura tem algum plano para isso, e já que isso pode influenciar de forma direta aqui na execução daquilo que está previsto na LOA. Não, todo o gasto ele tem que estar previsto na LOA. Então, como já passou, inclusive, o projeto de lei aqui na casa, e o cálculo atuarial ele aumenta em 30% a cobrança a mais do IPMJ, ele já está previsto na LOA. Então, toda a LOA que a gente planejou já está com esses 30 milhões a mais do IPMJ. São José tem um caso diferente, porque eles deram um calote no instituto deles desde 2017. Inclusive, agora o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura de São José e eles vão ter que pagar em 5 anos 2 bilhões que eles deixaram de arrecadar para a Previdência. Então, os próximos governos de São José vão ter bastante dificuldade, porque já foi decidido, já tem uma decisão que a Prefeitura de São José precisa devolver ao Instituto de Previdência mais de 2 bilhões de reais que desde 2017 não eram repassados. Então, eles tiveram um falso... na verdade, eles fizeram um empréstimo do Instituto. Então, eles emprestaram no Instituto. Aqui não, a gente foi por uma linha mais correta, né? A gente continuou pagando o Instituto de Previdência o que era devido e a gente vai continuar no próximo ano pagando também o que é devido, que é esses 30 milhões a mais que está previsto no orçamento. Então, todo o orçamento do próximo ano ele já está estudado com todas essas novas contas que precisam e também, ao longo do ano, a gente precisa acompanhar para fazer, se necessário, fazer cortes, se necessário, reduzir atividades, mas, até o momento, a situação da Prefeitura de Jacareí é confortável nesse sentido. Tá, na verdade, acho que daí é o jeito, é o ponto de vista, né? O Instituto tanto pelo PT, na gestão do PT, e para mim, quando você deixa de aportar aquilo que é devido, também eu considero aí como um calote. Não vamos entrar nessa discussão, porque a dívida do Instituto aqui também ultrapassa aí a R$1 bilhão. Então, se a gente fizer a proporcionalidade de São José com Jacareí, aqui o Instituto, como você disse aí, o Instituto do Servidor aqui foi mais saqueado. Mas a minha preocupação é só com as contas públicas. Então, já existe essa preocupação em se fazer esse contingenciamento de gastos aí, para que não chegue o final do ano e a gente não tenha o orçamento para executar. É só isso. Não, isso pode ficar tranquilo que a gente precisa prever. É obrigação do poder público prever as despesas que ele já sabe que tem que executar. Mas não é só corrigindo a fala, Rodrigo, não é ponto de vista. É decisão judicial de que aqui a gente sempre pagou conforme a lei atuarial do município. Então, a gente nunca ficou devendo ao IPMJ. Realmente, nos anos anteriores, concordo contigo, que foi sucateado o Instituto. Mas, então, existe uma dívida da Prefeitura com o Instituto, mas é uma dívida bem anterior. Mas, desde 2017, a gente segue à risca todos os pagamentos conforme o Ministério da Previdência demanda. E no caso de São José, eles pararam de fazer esse pagamento em 2017 e existe uma decisão que eles precisam devolver ao Instituto de Previdência de São José 2 bilhões de reais. Tá? Só para, não é ponto de vista, é decisão judicial mesmo. Mais alguma pergunta? Boa noite, Celso. Boa noite você que está em casa nos assistindo. Algumas dúvidas, algumas perguntas e alguns relatos também, né, Celso? Que muitas das coisas, às vezes, a gente está ouvindo em algumas loas e no decorrer do tempo ela está ficando com o freio de mão puxado. Muitas das vezes está deixando de acontecer. Isso preocupa muito o nosso trabalho, principalmente quando você tem que prestar conta ao munícipe que está lá na rua. Porque aqui na cadeira, aqui sentado, a gente sempre está lutando e brigando para fazer o melhor para a nossa cidade. Quando vem
uma apresentação dessa da LOA para 2024, como veio a para 2023, e muitas coisas que foi falada na LOA de 2023 ainda se estende para ser executada. E a preocupação é, lá na UPA do Parque Meia Lua e na UMSF da família, já vem se esticando uma fala de inauguração, de térmico, e eu moro no Parque Meia Lua, a gente vê que está numa lentidão muito grande a obra da parte da saúde, para poder estar liberando o espaço para que comece a reforma da UPA do Parque Meia Lua. E é complicado quando você fala em reforma de UBS, reforma de espaço da saúde, em um momento que muitas das vezes não tem um dipirona para poder servir o munícipe numa farmácia uma unidade básica de saúde e muito menos aqui na farmácia do centro. Então a população reclama muito e não consegue entender, muitas das vezes, o porquê que o poder público não dá esse suporte com tanta clareza e deixar faltar um dipirona, às vezes, na farmácia, que às vezes é de responsabilidade do município e não do Estado. Quando é de alto custo, sabemos que é do Estado e tem que estar cobrando e continuar cobrando. E a gente quer uma explicação para que o município fique ciente do que está acontecendo na área da saúde. É responsabilidade da secretária, é responsabilidade do prefeito. De quem é essa responsabilidade de antecipar essa situação para que o morador não fique ali a mercê, às vezes, de um dipirona? Rony, dentro do orçamento, que é a proposição da audiência de hoje, tem a previsão orçamentária tanto para medicamento quanto para a reforma da UBS. Então, ali a gente tem a reforma da UBS, temos a reforma do UPA e também tem previsão orçamentária para a compra de medicamentos. Se existe alguma falta, né, pontual ou sistêmica, isso tem que ser relatado à Prefeitura, procurar os canais de comunicação, a ouvidoria ou até mesmo a Câmara, encaminhar ao Executivo para que seja solucionado esse problema. E a respeito da obra, tem prazo para entrega no Parque Meia Lua ou não? Ou ainda vai ficar se esticando com o freio de mão puxado? Quando que vai poder inaugurar essa unidade de saúde lá? O cronograma é primeiro semestre do próximo ano. Primeiro semestre do próximo ano. Tá. Outra coisa agora. Quando você fala do investimento da Guarda Civil Municipal, a gente sabe que a gente votou aí uma lei aí para mudar o estatuto. E quando você fala em segurança, quando está aqui dizendo que é câmera do COI, foi instalado somente uma vez a câmera do COI na nossa cidade e até agora não tem nenhum cronograma ainda correto de existência de instalação de mais câmera. Tem alguma coisa em cima desse orçamento aqui que possa ser instalado câmera do COI? Tem. Uma das medidas apresentadas aqui que a gente chamou de COI 2.0, que é não só instalar mais câmeras do COI, como também instalar câmeras mais modernas. A gente sabe que todos esses sistemas de vigilância, a tecnologia anda muito rápido, né? Então, a ideia é que a gente não só instale mais câmeras, como também câmeras mais atualizadas, mais modernas, para dar maior segurança para a população. Tá. Agora falando da área esportiva. Fala em muito investimento aqui, um valor muito alto, né? Fora esse valor que você está estimulando aqui na LOA para 2024, foi anunciado nessa própria tribuna que o senhor está aí hoje, o secretário de esporte dizendo algumas áreas que seria beneficiada com recurso que foi entregue dessa Câmara Municipal no valor de 1,5 milhão e mais 500 mil que veio do Executivo. E muitas coisas na cidade não está se vendo acontecer na área de manutenção, na área de esportiva na quadra, nos campos, alambrado. E toda vez que vai falar com o secretário, sempre põe obstáculo dizendo que não tem recurso, não tem recurso. Mas se o recurso saiu daqui, 1,5 milhão para que possa ser feito isso, mesma coisa eu estou dizendo o campo de areia que foi falado com... Já foi? Não parou na hora que ele estava falando, não? Na hora que ele está falando, tem que parar, não tem? Deixa eu só explicar para vocês, é o seguinte, né? Poderá fazer uma pergunta novamente, passando 5 minutos, depois que todos os vereadores fizerem a pergunta, voltar novamente, o vereador terá mais 5 minutos. Eu achava que eu falava, o tempo rolava. Quando ele falava, o tempo parava. Não era assim, não sei se... Você tinha que ter feito as perguntas tudo de uma vez. Perdi até o foco agora. Mas respondendo, não respondendo. Posso continuar ou não? Pelo menos essa do esporte, depois eu volto? Pode terminar essa do esporte? Posso?
Posso terminar, Edgar? Só do esporte? Só do esporte, depois eu volto. Então, só do esporte. Que nem eu estava falando. E muitas coisas não estão acontecendo em cima desse recurso. Falou que ia fazer, nessa tribuna ele anunciou, está gravado aqui, dizendo que ia construir o campo de areia. Mandamos um pedido de informação para ele, o secretário disse que não vai fazer mais. Então eu não sei aonde. Então não pode subir numa tribuna dessa e prometer algo que não vai cumprir depois, é meu pensamento. A questão do esporte, Rony, aí eu sugiro fazer uma reunião dessa casa com a Secretaria de Esportes para cobrar o cronograma. Essa questão, como a execução do orçamento do ano anterior, foge um pouquinho do assunto da nossa reunião aqui, que é a Lua de 2024. Ô Celso, foi falando aqui em moradia. Entregamos lá algumas casas lá na Vila Yolanda, né? Algumas casas, Jardim Yolanda, perdão, lá na região do Paraíso. Mas foi anunciado um tempo atrás que veio um recurso do governo estadual e federal na construção de 250 casas aqui para Jacareí. Não tem prazo para que essas casas seja construída para entrar aqui no orçamento de moradias? Essas casas ela não entram no orçamento municipal porque é um convênio entre o governo do estado e a prefeitura, onde a prefeitura cede o terreno, a prefeitura cedeu o terreno no Jardim Santa Maria e a execução total da obra é feita pelo governo do estado. Então essa obra ela entra no orçamento do CDHU do governo do estado. Tá, agora a última pergunta, porque o tempo não para. A respeito quando você fala da mobilidade de ciclovia na cidade, que vai interligar algumas regiões. Estou acompanhando as obras, mas essas obras que estão fazendo da ciclovia, elas estão ficando com a camada de concreto flutuante, porque joga uma camada de brita por cima e joga o concreto por cima na brita seca. Então o concreto não gruda na brita, fica aquele oco ali. E muitos dela estão ficando numa altura muito alta, principalmente no meia-lua, quando você vai atravessar de um canteiro para o outro. Tem ciclovia daquela que está com quase 30 centímetros de altura. Tem pessoas que vão atravessar lá, pode cair. Então precisa saber de que forma que esse projeto foi elaborado, se realmente essa empresa está cumprindo com as obrigações, senão só está gastando dinheiro e depois não vai resolver nada. A Secretaria de Mobilidade, que é a fiscalizadora, ela já esteve no local, inclusive se acompanhou, tem averiguado a ciclovia, não só ali no Parque Meia Lua, que está em execução, mas também na Avilino, que também já está em execução e vai começar a execução no Campo Grande, para a gente ver essa questão, ver se está tudo certinho, mas tem sido auditado e muito do desvio que tem sido feito é para preservar o maior número de árvores. Então, como no canteiro já existia muitas árvores ali, então a gente está tentando preservar o maior número de árvores, por isso que muitas vezes se usa outra técnica construtiva. Queria agradecer a sua presença aqui. Não estou preocupado com o Parque Meia Lua é o seguinte: aquele posto médico 24 horas, ele está ali. Hoje a Damasco vai sair no final do ano e vai colocar outra firma. Quando que vai ser feito a reforma daquele local de 24 horas? Porque sábado e domingo e quinta-feira é um problema seríssimo lá naquele posto médico do Parque Meia Lua. Ali a Damasco ela perdeu a licitação, a gente relicitou, o prazo de 5 anos, então deu tempo, a gente relicitou, a Damasco perdeu a licitação, quem ganhou a licitação ali é a Terezinha de Jesus, que é uma OS inclusive ligada à Faculdade Humanitas de São José dos Campos, e também já presta serviços em algumas unidades de saúde em São José, então ela está presente aqui na região, e assim que ela assumir, aí já se torna possível começar as obras, porque está no contrato da Terezinha de Jesus a reforma da UPA do Parque Meia Lua.
Então, e o posto da família, que hoje vai ser na rua Arthur Casarino, a rua 7, antiga 7, está fazendo, a firma acho que não parou de fazer lá, e lá eu mandei para lá 420 mil de emenda impositiva. Era para ser inaugurado agora no mês 12. Se não for inaugurado no mês 12, tem jeito de ser inaugurado no mês de eleição, o ano que vem? O prazo, acho que é abril, as inaugurações não podem ocorrer até abril. Até abril. Isso, mas no primeiro trimestre pode ter inauguração sem problema nenhum. Sobre moradia. Aqui a gente vê que a moradia aqui, é claro que tem que ter dinheiro, tem que vir aonde? O que pode fazer, que a gente esteve lá, o Isaías esteve lá, tivemos para ver aquele aterro da Lagoa Azul, para tirar o povo da beira daquela valeta, para continuar naquele local ali. O que pode fazer para aquele povo lá, 415 casa popular que está lá? O que eles têm que fazer ali é sair da beira do valetão e continuar lá. O que tem que fazer lá? Quando vai ser feito lá, liberado para aquele aterro lá? Aonde que está esse projeto? Quem está com esse projeto? Quando vai ser construído isso aí lá? Na Lagoa Azul 2. O Lagoa Azul 2, ele foi construído ao lado de uma cava de areia, bem na beira do Paraíba. Então, hoje a Secretaria de Meio Ambiente ela já licitou o projeto executivo de recuperação ambiental da cava. A regularização do Lagoa Azul 2, ele só pode ocorrer depois que houver a recuperação ambiental da cava, com o seu respectivo aterro. No atual momento, a gente não pode fazer simplesmente o aterro da cava, porque você tem que fazer, primeiro, tirar um pouco de água da cava, garantir que não haja um vazamento da cava para o Rio Paraíba, podendo causar mais riscos ainda para as pessoas que estão no Lagoa Azul. Quando conseguir aterrar toda a cava ao lado do Lagoa Azul, aí possibilita a regularização. Então, nesse momento, a gente está na contratação do estudo técnico que vai demonstrar como vai ser essa recuperação ambiental da cava para, na sequência, poder dar seguimento e poder regularizar o Lagoa Azul 2. Daria para fazer, neste ano de 2024, uma piscina para os idosos lá no Educamais do Parque Minha Lua, porque eles pedem demais isso aí. Já mandamos até documento. Daria para fazer isso, Celso? Daria. O Educamais é da Secretaria de Educação, não sei se está nos projetos dela, mas existe disponibilidade orçamentária para fazer isso. Conversar com a Secretaria de Educação para que seja inserido dentro do Educamais do Parque Meia Lua. Tá, então foi muito bom a audiência aqui. E outra coisa, 1º de maio, o que mais pediram lá quando a gente fez reunião lá, era aquela creche, já está aqui para sair. Igarapés, está aqui para sair também. Lá no Bandeira Branca, que eu mandei então a emenda impositiva para lá, posto médico, graças a Deus está para sair. E o Porto Velho, que fica ali muitos anos ali para sair, não sai, graças a Deus está aqui para sair. Então o povo tem que ver que hoje essa audiência pública é uma audiência pública para o povo saber o que vai ser feito em 2024. Isso. Né? Até o Porto Velho é importante você falar que vai chegar o esgoto e já está a contratação também do projeto executivo para a pavimentação da Estrada Galdino. Então, se a gente, num futuro próximo, vai ter esgoto, já tem água, vai ter asfalto também no Porto Velho. Tá. E também interligar da Jardim Conquista até no retorno lá, que fica da Avilina, que o povo da Mardevale, fizemos reuniões, sabe disso lá. Daria para fazer aquele pedaço do Jardim Conquista até ali na Davilino? Ele já está inserido no orçamento do próximo ano, já está em licitação junto com a obra de ligação com São José dos Campos. Então, a obra de ligação da Davilino com São José dos Campos já está contemplada a ligação do Conquista com a Davilino ali na região da Madervale. Graças a Deus, as palavras boas de você, porque a gente é muito cobrado do Parque Minha Lua, sai para lá muito cobrado, a gente não tem jeito. Então, o povo tem toda razão de cobrar o vereador, porque o vereador, quando sai para a rua, ele tem que ser cobrado mesmo. Então, agradecer a sua presença aqui, a presença de todos, e se Deus quiser, a gente vai rezando para dar certo para 2024.
Mais alguém? Sazak, pode falar, ficou faltando 3 aqui. Pode, você falou que podia. Voltar de novo. Você vai falar? Eu espero. Falar, eu espero. Depois eu falo eu. Só tem 3. Pode. Ô Celso, para encerrar então aqui, Celso, quando você fala aqui, que está aqui na planilha aqui da LOA, você tá só dizendo assim, ó, substituição de luminária por LED. Mas aqui não diz quantas, quando e quando Jacareí, quando nós vamos poder dizer assim, Jacareí hoje é 100% lâmpada de LED. Isso tem um prazo? A gente espera que até o final do ano que vem a gente já esteja 100% em LED. Inclusive, a gente firmou um convênio agora com o governo do estado, que vai ter mais Vila Formosa, Parque dos Príncipes, Santa Marina, Cidade de Salvador, Pitoresco, vai estar tudo em LED já. Toda aquela região, Vila Zezé, também em LED. A vereadora Maria Amélia indicou uma emenda de mais 300 mil para Santa Maria, Parque Brasil, Vila Pinheiro, Jardim Guarani e Primavera. O vereador Valmir também indicou ano atrás para o Parque dos Sinos, para o Meia Lua. Então a gente está chegando bem avançado com a parceria aqui com a Câmara Municipal de indicação de lâmpada de LED. A gente está à espera até o final do ano que vem a gente já chegar em 100%. Tá. Agora, para deixar registrado... Também, Edgar, você mandou os 300 mil. O Edgar também, né? Para lâmpada de LED também, né? O Edgar também mandou? Na verdade é o seguinte, desculpa que eu estava conversando com eles aqui sobre a questão do tempo, né? E no caso o vereador poderá usar os 5 minutos para fazer as perguntas, enquanto o Celso ele responde, fica parado o cronômetro e posteriormente quando você faz novo questionamento, aí é acionado novamente o cronômetro e quando o Celso responde, para de novo até dar os 5 minutos. Aí sim. Mas como naquela hora parece que ficou faltando, rodando, né, porque não parou o cronômetro, então segundo o vereador teria 2 minutos. E no caso parece que já foi. É a última. Ele já deu os 2 minutos, segundo ele. Mas não fizeram o tempo certo aí, o tempo ficou rolando. E quem vai dizer que o tempo estava certo ou não? Cadê a prova que o tempo estava certo? É a última pergunta, vocês vão brigar comigo vereador, porque eu quero fazer uma pergunta para o povo? Vereador, errou no tempo. Vocês vão deixar aqui. eu fazer a última pergunta para o povo? Eu que estava segurando o tempo, eu coloquei mais 2 minutos, porque errou o tempo. Eu vou pedir ordem e pedir, deixa eu fazer a última pergunta, gente, é a última. Cabe ao presidente. Presidente, então faz a última acabou, pergunta, não vou mais questionar, o povo quer saber. Eu quero mandar um abraço agora pro tio Ri e também pro tio Itra lá do Parque Imperial, que vem, né, Celso, às vezes o senhor mesmo está ciente dessa situação, que vem falando aí há quase um ano a respeito lá da manutenção daquela quadra, do parque linear que ia fazer ao redor, da ponte que ia fazer ali para atravessar para ir no posto. Tem prazo para começar essa obra? Que está aqui também na LOA. O que houve ali foi que a gente licitou, no começo do ano passado, licitamos. A empresa que ganhou a licitação, ela foi impossibilitada de assumir. A segunda empresa, ela precisaria dar o lance da primeira empresa. Ela não quis dar o lance da primeira empresa, precisou se abrir todo um processo de recurso, isso demanda tempo, mas é questão legal, precisa ser cumprido. Na sequência, finalizado toda a primeira licitação, a gente abriu uma segunda licitação, hoje já tem uma empresa contratada e a gente vai dar ordem de serviço esse mês para a empresa começar. Obrigado, pessoal, obrigado, vereador, obrigado você que está em casa e segue o barco. Boa noite, Celso. Deixa eu colocar o tempo aqui. Nós temos uma situação que é muito importante para a cidade de Jacareí devido à situação da saúde na UPA. Não está muito legal a situação ali. Muitas pessoas têm reclamado, inclusive com esse tempo, com esse calor extremo, está superlotado,
não tem ventilação direito, pessoas passando mal, né? Deveria fazer ali uma melhora ali no atendimento. Mas nós temos uma situação no centro da cidade, a UBS Central. Foi dito e anunciado que nós teríamos a inauguração dessa unidade central. E o que aconteceu? Passaram no Jardim Paraíba, passaram no Jardim São José, os agentes da saúde passaram anunciando. Só que não saiu do papel a UBS Central. Aconteceu algum problema para que essa UBS não saísse do papel, sendo que nós estamos vivendo um momento tão importante que a saúde ela é necessária, nós temos essa UBS Central, passaram os agentes anunciando, só que falou que seria em agosto desse ano e nada foi decidido, não inaugurou. Teve algum problema, porque foi anunciado que teria, o que aconteceu? Bom, como eu disse anteriormente, pastor, a gente teve uma frustração de 40 milhões devido à lei federal que mudou a contribuição do ICMS sobre gasolina, álcool, derivados de petróleo. Essa redução fez que alguns projetos que já estavam em andamento, e hoje está licitado, está tudo pronto para começar o UBS Central, eles fossem postergados. Então, a gente acredita que ela vai sair, essa inauguração estava prevista para agosto. Por conta dessa frustração, a gente achou prudente manter a inauguração no primeiro semestre do próximo ano, para que a gente tenha segurança financeira da prefeitura. Então, só ela não aconteceu nada demais, mas vai ser postergado para o primeiro semestre, para que a gente possa dar início às atividades da UBS Central. A UBS Central é extremamente importante, o prédio já passou por adequações, já temos empresa contratada que vai gerir a UBS Central, e ela vai também servir para ajudar as próprias outras UBSs próximas também, que também tem uma carga grande, então vai dar maior qualidade para o usuário. Mas a gente acredita, entre fevereiro e março, está podendo inaugurar a UBS Central. Porque na verdade eu olhei aqui, eu não vi, né, falando da UBS Central também, poderia estar aqui, sendo que nós temos aqui 16% no aumento do valor da saúde, passando de 205 milhões, né, e para 237 milhões. Nós temos aí 32 milhões a mais, R$363, 330 e 330. Então, nós vemos aqui um aumento de 16%, mas não vemos aqui falar sobre essa reforma entregue da UBS. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Agora, as praças no centro da cidade, elas parou, o Renova Centro parou, e fiquei sabendo que é devido à justiça. Seria uma obra muito importante no centro da cidade, que sairia e terminaria no Parque da Cidade. Teríamos ali, né, uma obra muito grande, onde a Praça Conde Frontin seria uma praça, né, modelo para Jacareí. A prefeitura pensa em fazer uma obra na Praça Conde Frontin para atrair, né, mais pessoas para a cidade, fora o Renova Centro. Porque se o Renova Centro está parado, a prefeitura poderia fazer alguma ação que trouxesse melhoria para a área central. Porque ficar dependendo da justiça apenas não adianta. A prefeitura poderia fazer uma obra naquele local também, sendo que ela tem o poder de execução. Vocês pensam em tomar uma atitude de dar uma melhorada na Praça Conde Frontin, dar uma melhorada no centro da cidade, ou vão esperar a decisão da mudança do plano diretor? Qual que é o pensamento da prefeitura? Pastor, você acompanhou o projeto, né? Você sabe que foi um projeto muito bonito. A gente licitou a obra, já tinha empresa contratada. Quando a gente começou a obra, a Justiça paralisou por conta de entender que a reforma da praça precisava aguardar a finalização do plano diretor. Qualquer atitude que a gente tome, mesmo que a gente não concorde, de revitalização da praça, tendo uma decisão judicial dizendo que não pode ser feito,
a gente corre o risco de sofrer um processo por desobediência judicial. Então, nesse momento, a gente não vai entrar na Praça Conde Frontin, porque existe essa decisão judicial. A gente, junto à Procuradoria Municipal, está tentando reverter isso, mas enquanto não reverter isso, a gente não pode entrar, porque senão haverá outra decisão judicial paralisando, e aí sendo até um município reincidente, não cumprindo uma decisão judicial. Não, mas eu estou falando no sentido de dar uma amenizada, porque, um exemplo, existe a jardinagem da praça, que tem que ser mexida, isso a prefeitura pode fazer. A zeladoria, sim. A Isso Secretaria mesmo. de Meio Ambiente hoje ela está na Praça da Matriz, na sequência pode, mas é zeladoria simples, não reforma, que configure reforma, porque se configurar reforma, está em descumprimento com a ordem judicial. Então, mas fazer uma zeladoria bacana, deixar aquele local, né, bem diferenciado, porque um sistema de jardinagem melhor no centro da cidade, isso pode, junto com o meio ambiente. Sim. Não pode fazer o projeto que está no papel, devido estar na justiça. Sim. Entendi. Obrigado. Mais alguém? Não havendo. Parece que agora é só 5 minutos. Vai falar? O Paulinho vai falar então. Celso, boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem pela TV Câmara. Ô Celso, aqui nas principais ações da infraestrutura, ela está em várias ações importantíssimas, mas eu acho que a mais importante não colocaram aqui, que é a Rua Padre Eugênio. Ah, sim. Então, eu queria saber o porquê que a Rua Padre Eugênio não entrou nessas ações mais importantes. Não, foi erro da apresentação mesmo. Ela está prevista para o orçamento do próximo ano, tanto a Padre Eugênio como o início da duplicação da Malaquiássade. Então, hoje a gente já contratou o projeto executivo, já tem uma empresa fazendo o projeto executivo da revitalização da Padre Eugênio e da duplicação da Malaquiássade. Assim que essa empresa entregar esse projeto executivo, a gente licita a obra, então passa para a licitação da obra da revitalização da Padre Eugênio e da Malaquiássade, e a gente dá ordem de serviço dessas duas obras no próximo ano. Legal. Agora voltando para o esporte aqui. O esporte também tem várias ações. Só que a gente já tem acompanhado todas as loas, eu falo nisso, e nunca cai uma construção de um campo de futebol. Todas as vezes. Hoje, a Secretaria de Esporte está fazendo reformas nos campos, está ficando bacana, mas nós já fazemos mais de 10 anos que não construímos um campo de futebol. Então, se nós conseguíssemos construir um campo de futebol no ano, acabaria todos os problemas do setor de esporte do futebol. É o que não vem ocorrendo, e todas as lojas a gente fala sobre isso, e nunca é contemplado com o campo de futebol. Qual a possibilidade? A possibilidade aí, Paulinha, ela está mais atrelada à doação de área pública do que à questão financeira, à orçamentária financeira. Um campo de futebol, para você fazer um campo de futebol com uma boa estrutura, você precisa de em torno de 10 mil metros quadrados, que é uma dimensão muito grande. A gente tem pouquíssimos terrenos na cidade com essas dimensões. Então, a gente espera, e a gente tem feito esse trabalho, que os próximos loteamentos deixem áreas institucionais deste tamanho, para que a gente possa ter áreas para a execução desse campo. Porque hoje a gente não tem área para a execução de campos de futebol nessa metragem. Então, temos que procurar áreas para que possam ser utilizadas. Áreas que tem que ser relativamente plana e também em torno de 10 mil metros quadrados para poder caber um campus nas dimensões adequadas. Tá. Só mais uma pergunta, como já perguntei da outra vez e vou perguntar novamente.
sobre o cemitério municipal. Hoje nós temos tantos problemas no cemitério, não cabe mais ninguém no cemitério. Os entes queridos estão passando suas dificuldades. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer, qual a possibilidade de ser construído um novo cemitério em Jacareí. O novo cemitério, a gente tem, primeiro, uma dependência também de área. A gente precisa achar uma área adequada para a construção de novo cemitério, mas, enquanto isso, a Secretaria de Administração, que é responsável pelos cemitérios, ela tem construído columbares, que é para não deixar de atender o munícipe. Então, hoje não existe falta de vaga pela construção dos columbários, e ano a ano a gente tem construído mais columbários, sobretudo no cemitério do Parque Santo Antônio. O projeto de cemitério é um projeto que demanda licenciamento ambiental bem complexo, tem uma necessidade grande de licenciamento ambiental. Então, a princípio, a gente tem investido nos columbários, que é mais rápida a solução e também garante para o munícipe o atendimento quando ele precisa. Mas há um pensamento da prefeitura para a construção de um futuro cemitério? Sim, a gente está analisando algumas áreas que possam vir a servir para poder entrar com o processo de licenciamento ambiental. Mas o processo de licenciamento ambiental também dentro dos órgãos estaduais é moroso, porque existe toda uma contaminação de solo, precisa todo um estudo adequado para que seja feita da melhor forma. Ok, muito obrigado. Pois assim. Tenho mais 2 minutos, né? Vocês falaram? Celso, vou fazer uma pergunta para você. Acho que tudo que a gente discutiu, eu acho que algo que atravanca o desenvolvimento da cidade é esse plano diretor parado aí desde 2003. Vocês fizeram diversas oficinas, fizeram um grande trabalho aí escutando a população de Jacareí, e eu queria saber que passo, a que pé está esse julgamento da justiça, essa liberação do plano diretor, porque vem muita gente, às vezes, falar, e às vezes não, informações que não são fidedignas, dizendo que novamente tudo que foi feito se perdeu e que nós teremos que começar novamente todas as oficinas para a construção de um novo plano diretor. Isso procede? Não, o que existe hoje em questionamento é se funcionários municipais, que também são cidadãos municipais, poderiam concorrer junto aos delegados regionais. Então, a discussão hoje está em torno disso, foi para o tribunal deu uma primeira decisão, a gente pediu agravo e está na discussão junto ao tribunal, ou seja, a partir do momento que houver uma decisão final do tribunal, a gente recomeça das oficinas para frente. Então, todo o trabalho de estudos técnicos, de colheita de propostas, de leitura comunitária que foi feito não foi perdido, mas a gente precisa dessa decisão judicial para seguir, e como você mesmo disse, Rodrigo, é muito importante para a cidade. É extremamente importante para a cidade a gente ter um plano diretor atualizado para atrair investimento, para gerar emprego para as pessoas. Então, é uma decisão que a gente espera que os órgãos de controle, Defensoria e Ministério Público tenham mais atenção para as pessoas que estão sendo prejudicadas, e seja o empresário que constrói, as pessoas que não têm onde morar, porque no plano diretor também são estabelecidas áreas de interesse social, seja para as pessoas que hoje estão morando longe, que poderiam estar vindo morar mais perto dos seus trabalhos. Para toda a sociedade é muito importante o plano diretor. Eu fiquei até um pouco preocupado. Agora concordo com você, acho que tem que ser um esforço conjunto de todos, independente do lado político. Acho que quem ganha é a cidade, isso tem que ser deixado de lado. Mas se foi feito um agravo de instrumento, um agravo é porque a decisão não foi favorável, a primeira decisão? Não, a decisão não foi favorável, a gente fez um agravo. Então pode ser que a gente reinicie todo o processo de novo? Não. A partir das oficinas? Das oficinas. Mais alguém? Agradeço os vereadores e, nesse momento, abro a palavra para as perguntas do público presente. 2 minutos.
Por favor, eu gostaria que falasse o nome, né? Meu nome é Gabriel Belém, eu sou jacariense, sou advogado e queria, antes de começar a falar, cumprimentar o Celso, agradecer pela presença, agradecer também os servidores da Secretaria de Planejamento, né, de Governo e Planejamento, os vereadores presentes, enfim, todos os munícipes também. Celso, eu queria começar a minha fala chamando a atenção para uma realidade um pouco incômoda que está surgindo aqui nessa Câmara. A Câmara está completamente vazia. Tem literalmente 5 pessoas e 4 delas são do PSB. 6 pessoas, contando com a menininha. É meio assustador isso. A audiência pública da lei de orçamento, né, do planejamento do nosso orçamento, deveria ser preenchida aqui de pessoas que estão interessadas para decidir para onde vai o dinheiro público, o dinheiro de todos os habitantes aqui de Jacareí, de todos os cidadãos, e não tem quase ninguém. E eu acho que isso também é reflexo de um pouco de como a prefeitura tem tratado essa questão. A gente teve agora as reuniões do Participa Jacareí, foram 17 reuniões, mas a gente tem quase 160, um pouco mais de 160 bairros em Jacareí. Então a gente tem aí uma exclusão de quase 150 bairros que não foram ouvidos, que a população não foi consultada. E ontem aconteceu um fato bem interessante, que foi a falta de água em vários bairros da Zona Leste ali. O Jardim Santa Marina ficou o dia inteiro sem água, um dos dias mais quentes do ano. Estava fazendo 40 graus, 35 graus, 40 graus de sensação térmica. E as pessoas não tinham água para beber, não tinham água para lavar louça, não tinham água para lavar roupa, para tomar banho. Um completo absurdo. Hoje você falou um pouco sobre o valor destinado ao SAI. O SAI foi a entidade que mais recebeu dinheiro aqui no Lei Orçamentária Anual do ano passado. Foram 225 milhões, se não me falha a memória. Você também falou que vai ter um aumento de 11%. Eu queria entender qual foi o critério utilizado para esse aumento do orçamento destinado ao SAI. Qual é a inflação setorial da área de infraestrutura? Por que vocês usaram esses 11%? E se nesse aumento já está previsto alguma forma de parar esse problema com água que tem todos os anos. Todo ano, na mesma época do ano, falta água nesses bairros. E quando é uma falha ocasional, a gente entende. Problemas acontecem, política é gestão de crise. Quando é uma falha que é anual, que acontece todos os anos, a gente começa a se questionar sobre um pouco de incompetência. Eu queria entender se já está planejado dentro do orçamento, dentro desse aumento de 11%, algum plano para resolver essa falta de água na Zona Leste, e qual foi o critério utilizado para que esse aumento fosse dado de 11%. Obrigado. Bom, deixa eu explicar uma coisa para você, Gabriel. Não é a prefeitura que destina dinheiro para o SAI. Então, não vem recurso do cofre público municipal e vai para o SAI. O SAI ele tem a receita própria e a despesa própria. Então, só para você entender, existe uma agência reguladora, que é quem define a tarifa. Essa tarifa ela é cobrada dos munícipes e isso sim faz a receita do SAI. Se existe um aumento de 11% ali, é porque existe um incremento de unidades pagando, e a gente tem levado água para diversos bairros, e isso também faz com que exista um aumento do incremento na base, e também existe uma correção inflacionada regulamentada pela agência reguladora. Então, só para... que ainda está abaixo da inflação se comparado, porque ali a gente fez uma comparação de 2 anos. Quanto às perdas de água que você pontuou, a gente tem, dentro dos projetos que estão ali, a duplicação da estação de tratamento de água, e a gente tem, hoje, se você observar toda a captação de água do município, ela é feita no Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba ele é controlado, a vazão d'água dele, pelas represas de Paraibuna e Santa Branca. Em alguns momentos, como houve nesse final de semana, a captação ela chega ao máximo devido ao baixo nível que está o rio. Por isso que a gente tem investido na duplicação da estação de tratamento de esgoto. Então, não é incompetência, são questões ambientais ligadas também com projetos macros que precisam de tempos para ser feitos, tanto tempo quanto recurso. A duplicação da estação de tratamento ela está prevista de tratamento de água, mais de 80 milhões de reais, para a gente conseguir duplicar a estação que fica ali no Jardim Liberdade. Então, não é um projeto que se faz da noite para o dia, mesmo porque 80 milhões de reais não é um volume que o SAI dispõe para investir de um ano, e nem se executa uma obra dessa grandeza, que precisa de licenciamento ambiental, de regularização de área, de estudos técnicos, de processo licitatório, de um ano para o outro. Acho que eu respondi a sua pergunta. O SAI não tem...
O SAI é a administração indireta. Ele tem a fonte de receita dele. A fonte de receita do SAI é dada pela conta do contribuinte. Ele não é recurso arrecadado do IPTU, do ICMS, que vai para o SAI. Como em São José, outras cidades, Guararema, as pessoas pagam a conta de água, vai para a Sabesp e a Sabesp executa o serviço. A Sabesp fornece água. Então, não existe, como na sua fala, não existe um repasse municipal ao SAI. O SAI tem receita própria e tem as suas despesas próprias. A receita, então, do SAI é vinculada. A prefeitura não tem nenhuma ingerência sobre o que é enviado para o SAI. E a segunda parte da minha pergunta é, então não existe nenhum plano a curto prazo para resolver o problema de falta de água na Zona Leste? Sim, existem ações que estão sendo executadas. Inclusive, neste final de semana, a captação ela foi estendida devido à baixa do rio, então precisou fazer contenções e obras para esticar um pouco mais, porque o rio estava muito baixo, isso prejudicou a captação, já foi normalizado. A gente tem ações de perdas, de controle de perdas, que muito da água que se é tratada, ela acaba se perdendo em redes antigas, então as substituições de redes, ela já é uma forma de controlar as perdas. E qual que era a sua outra pergunta? Não lembro. Você disse que não existe nenhuma forma da prefeitura controlar o valor que é enviado ao SAI. O SAI, então, tem uma receita vinculada. Isso, exatamente. O valor é definido só pelos usuários, pelo número de usuários, não é pela prefeitura. Não, o SAI é uma autarquia municipal, que tem as suas receitas oriundas da contribuição da conta de água. Mas quem formula a lei orçamentária anual é a prefeitura, né? Vocês fazem o quê? Uma estimativa e colocam na lei orçamentária anual e enviam para a Câmara? Do SAI, quem estipula a receita do SAI é o SAI, quem estipula as despesas do SAI é o SAI. Ele só incorpora o orçamento anual, porque, tanto por ser uma autarquia municipal, o SAI precisa de autorização legislativa para fazer os investimentos dele. Então, o SAI vai projetar a receita dele com base no incremento que houve de novas ligações, com base no quanto a SRJ, que é o Sistema de Regulação, falou que vai ser o aumento da tarifa. Com isso, o SAI calcula a sua renda anual, né, para o próximo ano, faz a sua projeção de rendimentos e calcula as suas despesas. Isso o SAI faz independentemente. Ele só incorpora a LOA municipal, porque por ser uma autarquia municipal, o SAI precisa de autorização dessa casa legislativa, para poder executar o seu orçamento. Perfeito, obrigado. Só pontuando também, Edgar, se me permite, só na fala do Gabriel, foram 17 reuniões que a gente fez por toda a cidade. Mas a gente o Gabriel falou que ficaram 150 bairros, mas são bairros limítrofes. A gente toma o cuidado de pelo menos ter uma reunião a cada 2 quilômetros das casas das pessoas. Então, e as reuniões não têm tem um público médio, não tem um público muito grande, então a gente assegura que todas as macro-regiões, todas as unidades de planejamento da nossa cidade tenham reuniões de orçamento. A gente passa quase um mês inteiro fazendo essas reuniões, à noite, nos sábados de manhã, para que possa ter essas reuniões, para que as pessoas possam participar e trazer essas contribuições para que o Executivo elabore esse projeto de lei e traga para essa casa, para que essa casa autorize o orçamento municipal. Nesse momento, peço que seja verificado junto ao chat online as perguntas dos telespectadores e internautas. Então, o que existe são apenas comentários, né? A pergunta nós não temos, né? Bom, agradeço a presença de todos e às 19h46, declaro encerrada a presença e audiência pública e boa noite a todos.